Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos aqui dar continuidade à nossa leitura bíblica. Estamos lendo o livro de Josué e leremos o capítulo 15, o 16 e o 17. E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até ao termo de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade da banda do sul. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do mar salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cades Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e rodeia a Carca, e passa Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo irão até ao mar. Este será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar salgado, até a extremidade do Jordão, e o termo para o norte será da baía do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte a Bet-Arabá, e este termo subirá até a pedra de Boa, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte para Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo passará até as águas de Ensemes, e as suas saídas estarão da banda de Enrogel. E este termo passará pelo vale do filho de Inom, da banda dos Jebuseus do sul. Esta é Jerusalém, e subirá este termo até o cume do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, da banda do norte. Então este termo irá desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sairá até as cidades do monte de Efron. Irá mais este termo até Baalá, esta é Quiriate-Jearim. Então tornará este termo desde Baalá para o ocidente até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim, da banda do norte. Esta é Quesalon, e descerá a Bet-Semes e passará por Timna. Sairá este termo mais ao lado de Ecrom para o norte, e este termo irá a Siqueron, e passará o monte de Baalá, e sairá em Jabneel, e as saídas deste termo eram do mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente, o mar grande, e o seu termo, este é o termo dos filhos de Judá, ao redor segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebron. E expeliu Calebe dali os filhos de Anak, Sesai e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir Quiriate-Zefé. E disse Calebe: quem ferir a Quiriate-Zefé e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias.
São, pois, as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá, até ao termo de Edom para o sul, Cabzel e Edé e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Azor, e Itinã, e Zife, e Telém, e Bealote, e Jazor Adata, e Quiriote Esron, que é Azor, e Amã, e Semã, e Molada, e Azargada, e Esmon, e Bet-Pelete, e Azar-Sual, e Berseba, e Biziotiá, e Balá, e Lim, e Ezem, e Eltolade, e Quesil, e Orma, e Ziclag, e Madimana, e Sanzana, e Lebeote, e Silim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29 ao todo. Nas planícies, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e Enjanim, e Tapua, e Enã, e Jarmute, e Adulão, e Socó, e Azeca, e Zaraim, e Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias. Zenã, e Adassa, e Migdal-Cade, e Dileã, e Mispa, e Joquiteel, e Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Lamaás, e Quitlis, e Gederote, e Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias. Líbna, e Eter, e Azã, e Fitá, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Aquisibe, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias. Ecrom e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, desde Ecrom até ao mar, todas as que estão da banda de Asdod e as suas aldeias. Asdodes e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, Gaza e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, até ao rio do Egito e o mar grande e o seu termo. E nas montanhas, Samir e Jati e Socó, e Daná e Kiriat Zana, que é Debir, e Anabe e Estemoa e Anim, e Gozem e Olom, e Gilo, 11 cidades e as suas aldeias. Arabe e Dumá e Ezã, e Janim e Bet-Tapua e Afeca, e Unta e Kiriat Arba, que é Hebron, e Zion, 9 cidades e as suas aldeias. Maom e Carmelo e Zife, e Jutá, e Jezreel, e Joquideão, e Zanoa, e Caim, e Gibeá, e Tímina, 10 cidades e as suas aldeias. Alu, e Betizu, e Gedor, e Marate, e Bet-Anote, e Eltacom, 6 cidades e as suas aldeias. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá e Midim, e Secaca, e Nibissã, e a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje. Josué, capítulo de número 16. Saiu, pois, a sorte dos filhos de José desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó para o oriente, subindo ao deserto de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz, e passa ao termo dos Arquitas até Atarote, e desde da banda do ocidente ao termo de Jaflete até ao termo de Bet-Oron, de baixo e até Gezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José,
Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente, era Atarote-Adá até Bet-Horon de cima. E sai este termo para o ocidente, junto a Miqumetate, desde o norte, e torna este termo para o oriente, a Tanate-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa. E desce desde Janoa a Atarote e a Narate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente, ao ribeiro de Caná, e as suas saídas no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até ao dia de hoje. Porém, serviam-nos, sendo-lhes tributários. Josué, capítulo de número 17. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bassã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque e os filhos de Azriel e os filhos de Siquém e os filhos de Efé e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões afora a terra de Gileade e Bassã, que está da além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus irmãos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Azé até Miqumetate, que está diante de Siquém, e ia este termo a mão direita até aos moradores de Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, no termo de Manassés, a tinha os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim. Eram estas cidades no meio das cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava no norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte. E o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Azer, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanaque e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em força, os filhos de Israel fizeram tributários os cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quião, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado?
E disse-lhes Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas nos não bastariam. Também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Sean e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és e grande força tens, uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Amém? Que Deus, em sua bondade e misericórdia, abençoe a todos, em nome de Jesus.